Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal. Vamos ouvir o testemunho tremendo da Gabriele, como ela foi curada da depressão e como ela virou a chave em sua vida. Que Deus te abençoe grandemente ouvindo este testemunho. Ei pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, eu quero aqui agradecer a Marilene pelo convite e eu vou contar um pouquinho da minha história, um pedacinho da minha história para vocês. Eu me chamo Gabriele Heringer e há alguns anos atrás, há uns 6, 7 anos atrás, eu tive depressão. E na verdade, até eu compreender que eu realmente estava com depressão foi um processo doloroso, onde que eu comecei a perder o prazer das coisas que eu fazia, o prazer das atividades diárias. Muitas vezes a gente acha que depressão é uma pessoa ficar enfurnada dentro do quarto o tempo inteiro e não vai se relacionar com as pessoas, etc. Mas na verdade existem tipos e tipos, né, de depressão, níveis e níveis. E quando eu compreendi, foi através de uma amiga que, graças a Deus, teve a coragem de falar comigo: você precisa de procurar ajuda, porque não tô te reconhecendo, essa não é a Gabi que você é. Então, quando eu recebi essas palavras, primeiro eu fiquei na defensiva, fiquei um pouco reativa, pensei, quem é ela para me dizer isso? Mas na verdade foi a melhor coisa que me aconteceu, foi ela ter aberto os meus olhos. Então, eu espero que talvez de alguma forma, não sei se você que está aí do outro lado também precise dessa palavra para que você possa também procurar ajuda. Então, aqui estou eu aqui para dizer, não espere, não espere o amanhã, procure ajuda hoje se você percebe alguma coisa acontecendo dentro de você. Aí alguns desses sintomas que eu vou falar, algumas dessas experiências. Então eu percebi que eu não estava conseguindo fazer as minhas atividades normais sem tanto desgaste. Eu percebi o quanto que eu estava muito irritada para fazer tudo, muito na defensiva para fazer tudo, e tudo me desgastava muito. Nada, as coisas que antes eram muito gostosas e prazerosas para mim, agora já não eram mais. E eu comecei a entrar num ciclo de pensamentos negativos. Eu estava fazendo muitas coisas, a verdade é essa. Eu também estava fazendo muitas coisas. E eu não sei dizer o que é que começou primeiro, se foi o meu desgaste emocional, e aí quando veio aquele tanto de atividades que eu estava fazendo, isso prejudicou, ou se justamente porque eu estava fazendo tantas coisas, isso me deu desgaste emocional. Acho que uma coisa abasteceu a outra ali. E aí no final das contas, eu percebi que eu precisava de ajuda, porque eu só pensava em realmente desistir, eu ficava questionando o meu próprio valor. Às vezes eu dirigia de carro e pensava, será que não seria legal, não seria melhor se o meu carro tivesse um acidente, se eu jogasse o carro no barranco? Que tal se eu encontrasse Jesus mais cedo? O meu psiquiatra depois, né, que foi o Dr. Ismael Sobrinho, ele falava, né, o quanto que às vezes nós como cristãos, como crentes, a gente não pensa em morrer, né, não pensa em suicidar, tirar a própria vida, né, a gente tem um pouco de receio com relação a isso, mas pensa, Jesus me leva, né, e quer ver Jesus mais cedo, quer ver Jesus primeiro. Então diversas vezes eu tive esse pensamento. Eu pensava o quanto que eu estava sendo um fardo para minha família, um fardo para as pessoas ao redor, e isso num misto de frustração, de coisas que eu queria realizar e ter realizado na minha vida, e naquele estágio que eu não estava me vendo realizando nada daquilo que eu queria, nada dos meus sonhos que eu queria. Então esse tipo de frustração também me levou para esses pensamentos. E eu não soube gerenciar esses pensamentos, eu não soube lidar com eles. Eu lembro que a gente era também líder de célula, supervisor, trabalhava no teatro da igreja, fazia um monte de coisa. Eu era líder da associação da minha família, a gente ia ter congresso e um monte de coisa que estava acontecendo. E aí eu tive que tomar uma decisão, eu e meu marido, a gente tomou uma decisão de entregar a liderança. Isso pra mim era um fardo terrível, um peso terrível de ter que entregar, porque era uma coisa que eu era apaixonada, uma coisa que eu gostava tanto e que eu tinha o entendimento que Deus tinha me incumbido disso, mas eu não estava dando conta. E eu achava isso terrível, uma culpa tremenda. Uma das coisas mais marcantes para mim no meu tempo de depressão foi uma culpa tremenda, né? Culpa e autocondenação, pensamentos de culpa e autocondenação constantes. E aí foi quando a gente encontrou
para entregar a nossa liderança com o pastor Inário e a Thaís. Eles foram maravilhosos, assim como eles foram bênçãos de Deus na minha vida. E foram eles que marcaram minha consulta com o Dr. Ismael, com o psiquiatra, para entender que eu realmente precisava de ajuda um pouco mais profunda ali. E ele disse para mim: Gabi, você pode ficar o resto da vida ali no banco da igreja. O valor não tá pelo que você faz, e sim por quem você é, e você é muito amada. E eu vou te falar, essas palavras, elas me marcam até hoje quando eu lembro. Porque foi a primeira vez que eu entendi isso. Depois, quando eu fui estudar mais, hoje eu sou Master Coach, eu ajudo outras pessoas também que muitas vezes estão passando por outras dificuldades. Eu penso quanto que essa palavra, ela foi tão significativa para mim. Ela me ajudou. Eu não conseguia muitas vezes ir no culto, eu não conseguia muitas vezes ir na célula, eu não conseguia fazer muitas coisas, mas eu me senti acolhida e me senti amada. E eu vou dizer, uma das coisas que mais me ajudou nesse período foi me sentir amada e acolhida. Então, meu marido, ele teve muita paciência, não, como eu sou grata a ele teve muita paciência durante esse período em que eu não dava conta de realizar e de fazer muita coisa, mas ele estava ali perto de mim, talvez nem para dizer muita coisa, mas só para estar ali do meu lado, para saber que isso ia passar. Então eu pensava, era essa palavra que eu tinha comigo: isso vai passar, isso não vai ser para sempre, esse tempo não vai ser para sempre. Gente, eu passei, né, então pelo período ali em que eu tive que tomar remédio, e eu sei quantas pessoas têm resistência a tomar remédio, e às vezes pioram o quadro, pioram a situação porque não querem tomar o remédio. Eu sei que, né, é o psiquiatra que vai medicar você, que vai trazer, mas se eu posso te dizer um conselho, gente, o remédio, ele vai ser seu amigo. Pra mim, sabe o que ele era? Muitas vezes a pessoa acha que tomando remédio ela vai ficar tipo out, assim, fora de si. E é o contrário, o remédio me trazia de volta pra mim. Porque eu não estava em condições de pensar por mim mesma ali, os meus pensamentos estavam muito confusos. Então, quando eu estava ali tomando remédio, era como se eu voltasse a realmente raciocinar como eu. E com o tempo, eu fui diminuindo a dose, né? O médico viu que eu poderia diminuir a dose, e várias coisas foram acontecendo, e eu de forma muito gradual, gente, de forma muito paciente, né? As coisas foram melhorando e eu saindo daquele estágio mais terrível em que eu estava, né? Em que realmente eram pensamentos negativos atrás de negativos e não me permitiam fazer muita coisa, né? Então eu troquei de profissão, eu fui para uma profissão, eu fui ser confeiteira, do tipo que era meio que terapia, assim, sabe? Que era para poder eu mexer com a mão e fazer alguma coisa que distraísse a minha cabeça. E enfim, passei por esse período, né? Graças a Deus, foi um período de alguns anos mais profundos, mas que eu passei e que eu consigo dizer, glória a Deus, eu venci a depressão. Ao mesmo tempo que eu passei por isso, né? Eu realmente parei de tomar remédio. Eu me sentia como se eu tivesse saído do fundo do poço, e como sou grata a todas as pessoas que foram, assim, fundamentais nesse período para mim, toda a minha família, meu marido, os meus pais, a minha sogra, minhas cunhadas, o meu médico, o Dr. Ismael, os meus pastores, né, o Inário, o pastor Alexandre, a Beth, meus amigos, como foram essenciais. Mas eu quero dizer que eu ainda, dentro de mim, parecia que eu não estava ali, no fundo do poço mais, mas eu estava logo do lado, que qualquer coisa que acontecesse, eu poderia voltar para lá. Então eu ficava num nível de suspensão, eu não queria sonhar, eu não queria deixar minha cabeça sonhar muito, porque eu tinha medo de me frustrar de novo e cair naquele buraco de novo. E foi aí que eu tive uma segunda virada de chave na minha vida, que foi quando eu tive contato com o coaching integral sistêmico, e que ele foi um bálsamo para a minha vida, né? Eu sei que é um tempo diferente, né? Não tô aqui falando que você não deva procurar um médico para procurar um coach, não é isso que eu tô falando, né? Cada um tem o seu tempo, tem o seu processo. Eu atendo várias pessoas que já fizeram, né, terapia, já tiveram como psiquiatra, ou ainda estão fazendo concomitantemente, é um processo diferenciado. Mas o que foi para mim foi uma virada de chave, uma libertação, de me permitir me desapegar daquele estágio que eu estava e me permitir viver uma vida abundante novamente. Me permitir pensar que sim, eu posso sonhar de novo.
Eu posso viver os meus sonhos de Deus para mim que eu achava que já estavam esquecidos e romper com a minha vida. E hoje eu realmente tenho muito mais consciência dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, dos meus vícios emocionais, e quantas vezes acontece alguma coisa e eu quero voltar para aquele estágio de angústia profunda, e hoje eu tenho mais estratégias e mais ferramentas. Então, graças a Deus, hoje eu sei que eu não estou no lugar onde que eu estava, eu não estou naquele buraco tão profundo, também não estou perto de lá, e eu estou avançando e continuo avançando. Não é uma jornada de linha reta, não mesmo, mas é uma jornada possível. Então, o que eu quero dizer aqui pra você é, talvez você tá passando por um período muito desafiador na sua vida. Você olha pra você e pensa, será que eu vou conseguir sair daqui? Eu pensava isso muitas vezes, né? Quando eu comecei, por exemplo, o processo de coaching, eu falei assim, olha, eu não sei se isso vai funcionar. Não é que eu não acredito em você, não é que eu acredito no processo, eu não acredito em mim. Então, eu não sei se isso vai funcionar pra mim. E mesmo assim, funcionou. Então, glória a Deus. E a verdade que eu quero dizer, não sei qual que é o caminho que você vai trilhar, busque ajuda de pessoas que vão realmente acompanhar você, e é possível sair desse estágio onde que você está e caminhar para uma vida abundante, diferente, onde que os sonhos de Deus voltem a brotar no seu coração e você volte a ter desejo de viver uma vida em plenitude do tamanho que Deus sonhou para sua vida. Então esse é o meu recado para você, espero que você tenha sido encorajado. Vou finalizar aqui com um versículo que eu amo, foi o versículo do meu convite de casamento, é o versículo que eu mais amo, e quero deixar e profetizar ele aqui para sua vida, para que você seja encorajado a saber que Deus não desistiu de você, Deus não desistiu da sua vida, há muito mais do que você imagina, e o estado que você está hoje não é seu estado final. O lugar onde você está hoje, ele não te define, não define quem você é. Você é filho e filha amada de Deus. Então, vou ler. Em Jeremias 29:11 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, aqui fica para mim meu desejo para vocês, que vocês venham se aproximar desse Deus que pode abrir as portas e fazer vocês sonharem de novo, porque aquilo que Ele tem preparado, né, é muito maior do que nós temos sonhado. Um grande beijo, obrigado novamente, Marilene.